crase e também em acentuação gráfica. Então, hoje eu vou fazer crase para vocês, para quem não lembra, se lembrar, e também na redação não errar, certo? Vamos ver aqui, apresentar a tela inteira. Vamos ver. Deixa eu botar aqui uma caneta. Então, gente, o que é a crase? Muita gente não tem a noção do que é a palavra crase, ó. Crase quer dizer fusão. Crase quer dizer fusão, certo? E que fusão é essa que acontece, ó? É uma preposição mais um a artigo. E aí, qual é que é a fusão? Ó? A fusão é essa aqui, ó, um a preposição mais um a artigo. Vamos ter aqui dois as, né? E aí, como é que a gente sinaliza que aqui tem dois as? Ó? Com esse sinal, esse acento grave, que é usado hoje em dia somente para sinalizar que há crase, certo? Então, assim, ó, muita gente diz assim, coloca o crase? Não, coloca o acento indicativo de crase, esse aqui é o acento que indicou que aqui tem dois as, certo? Então, a crase é a preposição, é uma preposição mais um artigo. Agora, eu vou mostrar para vocês de onde sai esse a preposição, para vocês entenderem. Olha o verbo dirigir aqui, ó. Quem se dirige a algum lugar, certo? Esse aqui é que é o a preposição, ó. O a preposição é o verbo transitivo indireto que pede. O que é o verbo transitivo indireto? É o verbo que pede um complemento com preposição. Ó. Olha o que é o verbo transitivo indireto. Ó. Preciso de você. Olha esse verbo precisar, ó. Quem precisa de alguém ou de alguma coisa, senão a mensagem não fica completa. Eu preciso. A mensagem não está completa, então esse verbo precisa de um complemento. Aí ele se chama verbo transitivo, necessita de um complemento. Agora, ele necessita de um complemento com preposição. Aí ele se chama verbo transitivo indireto, porque o complemento dele ficou indireto aqui, ficou no meio essa preposição, certo? Então, tem verbos como esse aqui que necessita da preposição de, mas tem como o dirigir que precisa do a, certo? Então, é aí que vai acontecer a crase, ó. Porque quem se dirige a. E olha a sala. A sala é um substantivo, certo? Aí um substantivo é feminino, é claro, né? Vai precisar de um a aqui, ó, a sala. Então, por que
acontece crase só com palavra feminina, porque eu não boto que nem está aqui, ó, a menino, certo? Então, vai ser sempre com uma palavra feminina, porque eu tenho que colocar um a na frente. O a é o artigo que indica que a palavra, que o substantivo é feminino. Então, olha aqui, ó, quem se dirige a, certo? Mas o a de a sala, coloco para não botar a e a, coloco 2 as aqui, ó, certo? E sinalizo ali que ali tem 2 as. É isso que é a crase, certo? Agora, o que que nós temos que ver aqui, ó, os tipos de a que nós temos, ó. E esse a da crase é o a artigo, o a que acompanha o substantivo feminino, certo? Agora nós temos o a pronome, também quando ele substitui um nome, ó. Achei uma bolsa e dei-a ao dono. Esse a está no lugar da bolsa, ó, e dei o quê? Achei a bolsa e dei-a ao dono, dei a bolsa, certo? Para não repetir, eu uso o pronome. O pronome existe para isso, para substituir o nome. E preposição, que aqui, nesse assunto crase, nós vamos usar. Ó, quando o verbo pede, ó, quem se dirige a. Agora, o primeiro caso, o normal de crase, ó. É a preposição mais o artigo. Enviei o material a funcionário. Quem envia, envia alguma coisa, ó, a alguém, certo? Então, está aqui o a. Enviei a funcionário. Agora, mais o a de funcionária, deu certo ali 2 as, o que que eu faço? Coloco os 2 aqui, ó, os 2 as aqui, e sinalizo que houve crase. Para tirar a prova de que eu estou certa, tem um macete assim, ó. Se eu trocar por uma palavra masculina e formar ao, por exemplo, se eu trocar funcionário, certo? Ó, enviei o material ao funcionário. Se eu trocar uma masculina, se eu trocar por uma masculina e formar ao, é sinal de que está certo. Tá? Assistimos a novela. Ó. Quem assiste, assiste a, certo? E mais a novela, ó. 2 as que eu tenho que colocar, vou botar os 2 aqui, ó. Certo? Para não botar um. Ó, assistimos ao filme, ó. Formal está certo. Obedeça às ordens, ó. Quem obedece, obedece a alguém. Esse A daqui, ó. Tá? Ó, quem obedece, obedece a. E aí, mais, ó, as ordens, tá aqui o A de as ordens, ó. Tá vendo? Então, ó, 2 as, vou botar os 2 aqui e sinalizo ali, ó. Obedeço aos chefes, certo? E assim, ó, o que que aqui tem que combinar, ó. Fala, ó, plural com plural, singular com singular, certo? Bom. Agora, com pronome demonstrativo, que ali está errado, indefinido. Com pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo, e às vezes a qual também, acontece uma coisa, ó, gente. Dirigiu-se a. Quem se dirige a, certo?
Eu não acho onde é que está a caneta. Aqui, ó. Quem se dirige a, ó. E aqui já tem esse a do aquele, certo? Então, esse aqui é o outro caso que não tem a ver com aquele outro caso lá do artigo, certo? O problema é esse A aqui, ó. Aqui já tem um A, certo? E aí eu tenho que colocar aquele A aqui, coloco o outro A aqui e sinalizo que houve essa junção aqui, certo? Dirigiu-se àquele funcionário. Olha o detalhe, ó, dirigiu-se ao funcionário, então está certo. Ó, dirigiu-se àquela funcionária. Quem se dirige a, tá aqui o A. Ó. Então, já tem o A de aquela, eu vou ter que botar o A do dirigiu-se, ó. Houve crase, ó. Tanto é que dirigiu-se ao funcionário, tá certo? Ó, fiz referência a isto e não aquilo, certo? Então, ó, fiz referência, quem faz referência, olhe que às vezes vocês deem uma olhada em regência nominal, que tem nomes que precisam de preposição também, ó. Regência, referência não é verbo, é um nome, ó. Mas ele necessita de uma preposição, ó. Quem faz referência a. Então, vou botar esse a aqui, ó. Ó, fiz referência ao documento. Aquilo nós podemos trocar por o que é aquilo, né? Digamos que seja documento. Certo? Então, tem dois casos, com o a, preposição mais o artigo, e com esse pronome demonstrativo. Agora, com expressões de lugar, tem um detalhe. Ó. Olha só, quem vai a algum lugar, certo? Ó, o verbo ir, ó. Está aqui o verbo ir, ó. Quem vai a algum lugar. Mas o a de a farmácia, coloco aqui, ó. A mesma coisa que fui à Holanda. Quem vai a algum lugar, certo? Mas agora que nós vamos ver se essa Holanda é masculino ou é feminino, ó. Então, a gente faz assim, ó. Fui a e volto da, ó. Volto da Holanda. Quando eu formar da, aí a crase, ó, porque tem o D mais o A. Então, aqui, ó, fui a, e aí a Holanda é feminino, certo? Ó, de lugares. Porque aqui eu posso trocar, ó, volto da também pode ser, certo? Volto da farmácia. Certo? Ou aqui também dá, ó, trocar só por A, ó. Eu sei que farmácia é feminino. Ao mercado. Esse aqui dá os dois, mas quando for um lugar assim, ó, a gente não sabe se esse lugar é masculino ou é feminino. Agora, fui a Brasília, ó. Quem vai a algum lugar, certo? E volto de Brasília, ó. Não tem artigo. Então, este a aqui, ó, é só a preposição que o verbo pede. Aí não acontece crase. Agora, com essas locuções. Locuções são umas expressões que usam mais de uma palavra. À medida que, à proporção que, à beira de, à procura de, à sombra de, à frente de, às vezes, à tarde, à noite, às pressas, às claras, às escuras, às moscas, às traças, à direita, à esquerda, às ocultas, sempre há crase, certo? Falamos tudo às claras, ele vive à espera de dias melhores, às vezes ele diz alguma mentira e sairemos à noite hoje. Sempre há crase.
Agora, com horas especificadas, também acontece crase, ó. Estaremos lá às 8 horas, especificou as horas, ó. Estaremos lá a 1 hora, às 13 horas, ó. Agora, quando não vai acontecer crase, ó? Quando antes aqui já tiver uma preposição, ó, certo? Ó, daqui é de mais aqui, ó. Quem volta, volta de algum lugar. Ó, o médico está aqui desde as 11 horas, ó. Aqui pediu a preposição de. Então, quer dizer que esse A aqui, ó, não acontece crase, certo? Que não tem dois As. Agora, com o pronome relativo a qual, também pode acontecer crase, ó. A palestra a qual assistimos estava entediante. Olha que no a qual já tem o A aqui, ó, certo? Já tem um A, né? Ó. Aí aqui, ó. Quem assiste, assiste a alguma coisa, certo? Ó. Opa. Quem assiste, assiste a, certo? Bota o A aqui, ó. E já tinha aqui o A de a qual, né? Dois As. Sinalizo ali que houve crase. Ó, assistimos a palestra a qual assistimos estava entediante. Esta é a regra a qual todos devem obedecer. Olha o detalhe do verbo obedecer. Ó. Quem obedece, obedece a. Então, dois As, certo? A mesma coisa aqui, ó. Esta é a posição a qual aspiro. Esse verbo aspirar, quando for respirar, né? Aspiro o ar da manhã. Ele não necessita de preposição. Mas quando ele for almejar, igual a almejar, e a gente aspira a. Então, ó, a qual aspiro, quem aspira almeja a alguma coisa, certo? Então, aqui já tinha o a de a qual, botei o a ali. Então, tem que cuidar esses três casos. É o a, artigo, a preposição mais artigo, é o aquele, aquela e aquilo, e o a qual. Só esses três casos. Agora, acontece, às vezes, de ter escondida essas três locuções. Locuções é um conjunto de palavras que a gente usa para dizer alguma coisa no lugar de uma palavra só, certo? Então, aqui, ó, pedimos couve à moda mineira, bife à moda milanesa, ou à maneira milanesa, e pizza moda da casa, ali está a moda, certo? Então, todas as três com crase, certo? Com a moda ali ou com a moda escondida, certo? Agora aqui, ó, Rodrigo usa cavanhaque ao estilo Raul Seixas. Tá escondido um A aqui, tá vendo? Bom, que aí é a crase. Fiz um poema ao estilo, à moda, Manuel Bandeira. Também está o A, aí tem que sempre lembrar desse caso aí das locuções à moda, ao estilo e à maneira de. Agora, com as palavras terra, casa e distância, tem um detalhe, gente. Para acontecer crase, tem que estar determinado. Ó. Que casa, ó,
Que casa a dos meus tios? Que terra a dos meus avós? E que distância de 100 metros, certo? Aí, quando estiver determinada que casa, que terra e que distância, aí a crase, ó, estava à distância de 100 metros. Foram à terra dos avós e vou à casa dos meus tios. Olha o detalhe dessa terra aqui, que às vezes as pessoas não se dão conta, ó, que nessa aqui está determinado que terra é. Os astronautas desceram à Terra. Olha aqui, ó, gente. Terra com maiúsculo, o que é? O planeta Terra, certo? Quando uma letra é maiúscula, está determinado. Então, aqui, ó, está determinado, é o planeta Terra, certo? Agora, quando não estiver determinado, ó, vou a casa, estudo à distância e o piloto desceu à Terra. Quando eu estiver aí uns minutinhos antes, vocês me avisam que eu me perco no horário, certo, gente? Me perco no horário porque de manhã eu levanto só para dar essa aula para vocês, porque eu levanto até meio-dia desde que me aposentei, viu? Eu trabalhava manhã, tarde e noite, eu tinha muito sono, agora eu durmo até meio-dia. Agora, os casos facultativos, eu coloco de um jeito ou do outro, os dois estão certos, é isso que é facultativo. Ó, diante de pronomes possessivos femininos, olha o detalhe aqui, ó. Nunca desobedeci. Quem desobedece, desobedece a alguém, certo? E a mãe aqui, feminino, ó. Só que tem esse pronome aqui antes, possessivo. Indica posse, ó, minha, tua, sua. Então, quando tiver um pronome possessivo, eu posso usar as duas maneiras. Houve fusão ou sem fusão, certo? Quando for a preposição até, porque quando tiver preposição não vai. Mas quando for a preposição até, só para complicar a vida da gente, né? Aí pode haver fusão ou não, mas só com a preposição até. Quando tiver qualquer outra preposição, ó, fomos para a farmácia. Aí já não dá, certo? Aí, ó, tem uma lógica também, ó, porque fomos até a farmácia, fomos ao mercado, certo? Aí, se eu botar ó, o para, ó, fomos para a farmácia, fomos para o mercado, não forma o ao. Então, ó, nunca desobedeci ao meu pai. Diante de nomes próprios femininos, ó. Quem se refere a alguém, certo? Ó, agora, a Cristina, eu tanto coloco quanto não coloco. Se referiu ao Carlos. Então, tudo eu posso tirar a prova de que eu estou certo. Com palavras repetidas, nunca acontece crase, gente. Ó. Tomava o remédio gota a gota, percorreu o percurso ponta a ponta e estavam frente a frente. Aqui um A. Frente a frente no julgamento, certo? Há pronomes que admitem artigo, ó. E aí também vai poder admitir crase, ó. Fiz referência à mesma funcionária, ó. É a mesma coisa que eu não tivesse esse mesmo. Ó, fiz referência ao funcionário.
Então, a mesma e a própria dedicou-se, quem faz referência a, quem se dedica a, certo? E aí, ó, ao próprio pai. Então, o que que acontece? Pode, com esses dois aqui, ó, ao pai, certo? Pode acontecer também. Com, sabe que se não tiver detalhes, não é língua portuguesa, né, gente? Com pronomes, não acontece crase. Por quê? Acontece crase antes do nome, de um substantivo, certo? Do nome. Mas as senhoras, a senhorita, a dona e a madame é um pronome de tratamento, mas eles já estão na nossa cabeça esse A na frente, ó. A senhora, a senhorita, a dona e a madame. E aí, se eu colocar um A na frente, ele é um substantivo. Então, assim, ó, informei, quem informa a alguém, né? Ó, e mais o A de a senhora, aí acontece crase. Agora, qualquer outro pronome, Vossa Senhoria, Sua Excelência, nada vai, sua até, nada vai crase, certo? Agora tem um detalhe que eu falei para vocês ali no início, ó. O A tem que estar junto com uma palavra no singular. O plural tem que estar junto com uma palavra no plural, certo? Ó. Ele se dedicou à campanha política, certo? Ele se dedicou às campanhas políticas. Agora aqui, ó, seu péssimo humor levou a discussões quando o A estiver no singular e essa aqui no plural não há crase, certo? Porque assim é no sentido genérico, ó. Seu péssimo humor levou a discussões. O que que é o artigo? Ele é definido, ele define quem. Então, aqui não define, é um sentido genérico. Ó. Genérico, ele botou, levou a qualquer discussão, né, gente? Então, quando for o sentido genérico, esse A aqui, ó, é só preposição, ele não teve o artigo ali para definir. Agora nós vamos vendo uns exercícios aqui até a hora que vocês disserem que está na hora, certo? Ó, número 1, ó, todos ficaram frente a frente, com palavras repetidas, não a crase. A enfermeira entregou a receita à médica, ó. Quem entrega alguma coisa a alguém. Mais o A de a médica, 2 As, houve crase, coloquei o sinal. A nova funcionária estava disposta a colaborar com o chefe e obedeceu a. Quem obedece, obedece ao. Mas o A de as ordens, ó. E olha aqui, ó, 2 no plural, tá vendo? Se fosse a ordens, não ia. A briga dos torcedores levou a expulsões e repreensão. Ó. Quem leva, ó, leva a alguma coisa. Esse aqui, ó. Então, o A no singular e a outra palavra no plural, não. Esse A é só preposição. Ele disse: quem diz alguma coisa a alguém, a noiva. 2 As.
que esperasse às 19 horas, ó. Horas determinadas. À porta do cinema, ó, uma expressão, ó. Ao mercado, tá vendo? Os fiéis fizeram alusão à sua santidade. Nunca vai crase com pronome de tratamento. A crase acontece, ó, antes de uma palavra feminina, e essa palavra feminina que pede um substantivo, que pede um artigo, é o substantivo, certo? Então, caso contrário, não. A noiva chegou à terra da sogra, ó. Determinou que terra era essa, ó. Então, eu fui pegar as fotos, ó, fui pegar os documentos. Olha que não formou o alvo. Voltei à escola, ó. Fui à escola, voltei da escola. Então, quando for de lugar, ó, quem volta aqui, ó, volta a algum lugar, né? Ó, mais o a de a escola, e sempre quando for também, voltei ao mercado ou voltei da escola. Entregar, ó, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, certo? Ó, entreguei à professora, então. Mas não cheguei a tempo, ó. Olha aqui, uma palavra masculina, esse a é só preposição, certo? Porque não pede o artigo a, uma palavra feminina. E encontrar lá, eu não sei aqui, faltou o acento, eu botei, ó. Que vocês. Eu já aproveito para dizer da acentuação, a gente. Encontrar lá. Quando vocês encontrarem uma palavra assim, ó, é encontrar ela, entendeste? Aí são duas palavras, vocês eliminam essa aqui e classificam essa aqui, ó. Oxítona terminada em A é acentuada. Então, entregarei a alguém, um pronome, ó. Não vai. Ó, muitos vão à África, muitos voltam da África. Então, África é feminino. A tripulação chegou exausta à Terra. Não determinou que terra, certo? A noiva chegou desanimada à terra da sogra, determinou. Fui à casa, ó, não determinou que casa. Ó, fui à casa do meu namorado, determinou que casa. Fusão, certo? Fomos encaminhados à sessão de cadastro. Quem é encaminhado a algum lugar, né? Ó, mais o A de acessão. Esse sessão é departamento. Fomos encaminhados a diversas sessões, ó. Quando o A estiver no singular e a próxima palavra no plural, não há. Tem que combinar na crase aqui. A maior parte da dívida é atribuída. Quem atribui a alguém ou a alguma coisa, certo? Ó, então, ó, a má gestão, ó. Nunca se habituou, quem se habitua a alguma coisa. Ó. Então, esse nome precisa do A. E mais o A do aquela, ó, crase. Vimos aquela jogadora, ó. Vimos aquele jogador. O jogador, olha que não forma ao, certo? Discutindo com o novo técnico. Porque esse vir aqui é vimos alguém.
O marido disse, quem diz, diz alguma coisa a alguém, ó. A esposa. Mais o a de a esposa. Ó, com expressões, ó, à beira de, às claras, à direita, à esquerda, à frente, à tarde, à noite, sempre acontece crase. Dizemos que as claras são mais saudáveis que as gemas, somente artigo. Ó. Tanto é que eu troco por o. Os detalhes, pode ser qualquer palavra que tu trocares. Não precisa nem ser palavra combinada. Ela adora dançar, mas nunca fora a as gafieiras. Aqui tinha um D a mais. Quem vai, vai a algum lugar. Esse aqui é o verbo ir, ó, gente. Quem vai, vai a. Então, mais o as de gafieiras formou. Agora, nunca fora a gafieiras, aí não iria, porque não combinou singular com plural. O professor mostrou a todos, pronome e ainda masculino, né? Se fosse a todas, também não iria, porque é pronome. Ó, quem assiste, assiste a novela. Horas determinadas. E, ó, aqui, ó, uma que é uma palavra masculina não vai, né? Ô, gente, que horas são aí? Tá quase. 5 minutos para meio-dia. Ah? 5 minutos para meio-dia. Pois eu não sei. Aí, por hoje, o que teríamos era a crase. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó, para ver com vocês nesses minutinhos. Eu não sei se vemos mais alguma coisa ou chega por hoje, gente. Deixa eu ver esses discursos textuais aqui. É que eu estou vendo alguma coisa. Ah, não, é muito comprido, não dá. Eu acho que pode... chega de aprendizado por hoje, gente. O que vocês acham? Hum? Pois eu não. É às 12h15? Estão estudando bastante, gente. Olha o que eu digo para vocês assim, ó, que além daqui, aí vocês procurem ler bastante, porque tem as coisas que na redação, se vocês errarem, já diminui a nota e a redação é um balizador, né, no Enem. Aí, então, precisa saber acentuação gráfica, concordância nós vamos estudar, né? Mas vocês, na redação, vocês usam aquela gramática pura que vocês não vão usar no Enem. Então, sempre é bom dar uma olhada a mais, tá, gente? Foi um prazer ter estado com vocês, tá? Tudo de bom para vocês. Bom sábado, bom Dia das Mães para vocês, para as mães de vocês, quem é mãe também. Tudo de bom, tá? Até a próxima aula. Agora, a próxima aula é com o professor Kaique, né? É um querido, Kaique. Tchau, então. Muito obrigada. Eu que agradeço a atenção de vocês também. Gostei daquele ali, muito curioso.
Parece que eu conheço a Adriana Ferreira. Tudo de bom, tá?